Porque, deixa eu falar para vocês, nós vamos tratar de um assunto aqui no curso, tem muita coisa séria para estudarmos nesse curso. Nós vamos tratar aqui de verdades tão profundas, verdades tão pesadas, que a teologia tradicional sequer toca. Se você quer realmente entender o que está por trás das escrituras, irmão, esse é o curso que vai transformar o seu entendimento teológico. Nós vamos falar aqui sobre os ETs, vamos falar sobre a desaparição de OVNIs, umas coisas assim, cara, que é isso? Então, para a gente partir aqui para engatar o final, quando Lúcifer foi lançado à Terra, com a terça parte dos anjos, os anjos que ele liderava, tá? Não é os anjos, todos os anjos do céu, não. A ciência diz que houve uma chuva de meteoros. Por quê? Porque o corpo deles é vento e fogo, ou seja, energia atômica. Deu para pegar ou não? Ficou clara essa parte para vocês? Então, o ser humano é o primeiro ser criado em dois mundos, criado em mundos paralelos. Ok? E aí hoje, pastor, agora que Deus deu o governo da terra para os homens, os anjos caídos continuam pensando e tentando governar a terra, irmão. Lembra da aula que eu falei aqui que a preocupação do diabo não é contra a nossa salvação, mas é contra aqueles que vão governar com Cristo, vai governar essa terra? É isso aí. Porque a terra era dele, perdeu o lugar, agora ele quer lutar para que os salvos não governem. Então a luta do diabo é para que eu e você não governe, porque ele perdeu esse lugar. Então quando Daniel orou, pedindo uma resposta a Deus, Deus enviou o anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel ficou lá 21 dias lutando com o príncipe da Pérsia. E Gabriel, segundo a Bíblia, ele assiste diante de Deus. Então, entre ele sair e vir para a terra, presta atenção, entre ele sair, ele está do lado de Deus. Só que uma observação para vocês entenderem algo, Gabriel não vem à terra para fazer qualquer coisa não, irmão. Ah, irmão, Gabriel está aqui na igreja. Cuidado com esse tipo de informação. Ah, irmão, Miguel está aqui. Cuidado com esse tipo de informação. Muito cuidado, tá? Ah, manifestou Lúcifer aqui. Quem está aí? É Lúcifer. Mentira, irmão. Não é. Primeiro, Lúcifer não manifesta em corpo humano. Nenhum corpo humano suporta a manifestação de Lúcifer. Segundo, Gabriel, ele só sai de diante do trono. Ele assiste. Gabriel, ele assiste junto com Deus. Tudo que Deus assiste, Gabriel assiste. E ele só sai da presença de Deus para vir à terra quando vai trazer um recado muito importante que vai envolver o destino da humanidade. Fora isso, Gabriel não sai de lá. Aconteceu isso com Daniel, para entregar a revelação para Daniel. As profecias do fim estão em Daniel, que Gabriel revelou. Aconteceu que Gabriel saiu quando foi entregar profecias para Isabel, do nascimento de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. Aconteceu com Maria, que daria a luz a Jesus, tá bom? Então, Gabriel não sai diante do trono de Deus se não for para trazer um recado que envolva a humanidade, ok? Isso precisa ficar claro, tá bom? Miguel também não vem. Miguel, existem guerras e batalhas específicas para Miguel, tá? Não é o assunto de agora, vamos falar sobre isso no nosso modo, quando nós vamos tratar de angelologia, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas entre Gabriel sair da presença de Deus e vir à terra, ele precisa passar pelas regiões celestes. O príncipe da Pérsia, ele resistiu Gabriel ali. E aí ele ficou por 21 dias lutando ali. Depois, Miguel vai lá, ajuda ele a passar. Ou seja, o Lúcifer, ele continua no mesmo lugar. E aí depois você vai entender, mas quando Deus joga ele para a terra, ele não pode ficar mais na terra. Porque agora Deus, nós já lemos o texto, agora Deus deu a terra para os homens. Então ele vai ter que sair da terra. Ele não pode ir para o céu, porque ele não pode entrar lá, porque os céus são os céus do Senhor. Se ele não pode ficar na terra, não pode ir para o céu, onde ele fica? No meio do caminho, no espaço sideral, entre a terra e o céu. Quando Gabriel sai de diante do Senhor para vir na terra, ele tem que passar por essas regiões. Esses caras estão ali ainda. Esses anjos caídos continuam no espaço sideral. Eles continuam ali. E agora, pastor, agora, no final dos tempos, nessa era final, eles vão cair de novo de lá. Tá? E aí, só para você não perder o raciocínio, a gente não fugir aqui, lá no capítulo 12, que a pastora leu, e a cauda dele levou após si a terça parte das estrelas do céu. Amém ou amém? E aí lá no verso 7, nós vamos ler, Apocalipse 12, verso 7, vai falar da segunda queda dele. Lá no verso 7 ele cai de novo. Então, entre o verso 4 de Apocalipse 12 e entre o verso 7 de Apocalipse 12, ali o verso 7, 8 e 9, né?
existe um intervalo de tempo. Existe um intervalo de tempo. Então ele caiu primeiro, e aí, a partir do verso 7, vai trazer a narrativa da segunda queda dele, que vai cair de novo. E quem vai provocar essa queda? Os crentes vencedores que morreram em Cristo. Os que venceram. Os crentes vencedores. Então, os mártires. Os crentes mártires, no arrebatamento, na ressurreição, eles provocam essa queda com esses anjos caídos que estão ali. Aí Miguel vem para batalhar e joga Lúcifer para a terra de novo. Então, ele vai cair novamente. Mas aí essa queda dele agora, ele não vai destruir a terra. Ele vai vir só para perseguir alguns crentes, tá? Conseguiu raciocinar isso, pessoal? Para a gente voltar lá para Gênesis? Amém? Alguém pode dar um amém aí? Não sei se o pessoal conseguiu pegar. Se alguém conseguiu pegar, dá um glória aí. Aí qualquer coisa, pode mandar pergunta, gente. Pode abrir o microfone, pode... Tá? Amém. Se o pessoal tá pegando, vamos voltar em Gênesis lá. Lá em Gênesis. Glória a Deus. Aí, a irmã Beatriz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Conseguindo pegar então, gente? Vamos lá em Gênesis? Vamos fechar o raciocínio de hoje? Vamos lá? Gênesis, verso de número 2. Gênesis 1, verso 2. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Tá? Se alguém achar, pode ler para mim. Se alguém já achou, pode ligar o microfone e ler, por favor. Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. Gente, é importante vocês marcar todos esses versículos. Vamos lá. Alguém achou aí? Pode ler. Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. Vamos lá. Era Gênesis 1, versículo 1, 2, 3. Isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja Luz. luz. E houve luz. Nós já vamos voltar para Gênesis de novo, mas vamos lá em João. Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aí quem achar, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler aqui. E disse Deus, haja luz. Amém, amém? João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. O pessoal tá aí? Glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Amém, amém? O no princípio, eu já falei para vocês, é um lugar. E esse lugar chama-se Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram criadas, né? Foram feitas por ele. É isso, pastorzão? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O pastor colocou aí no chat. Obrigado, pastor. Coloca o verso 4 aí também, pastor, por favor. Olha o verso 4. Nele estava a vida. Olha o verso 4. Gente, presta atenção nisso aqui. João 1,4, isso. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Opa! O que diz Gênesis 1,3 lá? E disse Deus, haja luz. O que diz João 1,4? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pastor, por que haja luz? Porque Deus vai colocar o homem na terra. Mas antes de Deus colocar o homem na terra, Deus precisa possibilitar a vida desses homens aqui. E a vida desses homens está na luz. Não, irmão, na luz do dia. Não é a luz do dia. Não. Essa luz é Cristo. O haja é Cristo, a luz também é Cristo. Porque não é a luz do dia, não é a luz do sol. Porque a luz do sol só vai aparecer no quarto dia da criação. No quarto dia da criação. E ele está dizendo, haja luz. Olha o verso 5. Coloca o 5 aí também, pastor, faz favor. Eu quero mostrar algo para vocês. Anota isso aí, pessoal. Pega a caneta e anota. Surgir dúvida, vocês perguntam. Ó, João 1,5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha isso aí. Ô, gente, não compreenderam, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Lembra de Gênesis 1? Verso de número 2, e a terra era sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha o verso 5 aí,
Olha o verso 5 aí. Ó, e a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Trevas cobriam a face do abismo. Verso 5 de João 1. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Gente, como assim não a compreenderam? Trevas têm poder de compreensão aonde, gente? Você já entrou no seu quarto, e aí a luz estava apagada, você acendeu a luz, e aí a treva falou para você assim, é que você está atendendo essa luz aí? A escuridão do seu quarto já reclamou da luz acesa, irmão? É claro que não. Por quê? Porque se essas trevas, de João 1, verso 5, e as trevas não a compreenderam, se essas trevas têm poder de compreensão, de raciocínio, é óbvio que não está falando da escuridão, quando você apaga a luz. Essas trevas que não compreendem são espíritos, é as mesmas trevas de Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava, né? Cadê aqui, ó? E a luz resplandece nas trevas e as... Gênesis 1, 2, cadê? Aqui. E as trevas cobriam a face do abismo. Que trevas são essas que cobriam a face do abismo? Essas trevas são espíritos. Que espíritos? Que caíram com Lúcifer. E por que são chamados de treva, pastor? É muito simples. Porque não pode existir anjos de trevas se primeiro ele não foi anjo de luz. Então esses anjos que agora são anjos de trevas são chamados de trevas porque antes eram anjos de luz. A palavra Lúcifer significa aquele que porta a luz. Todo anjo carrega essa conotação. Aquele que porta a luz. Então agora que ele foi expulso do céu, ele perdeu a luz. Agora ele virou anjo de trevas. Então agora que o Senhor, ele vai recriar essa terra, essas trevas não compreendem o que ele está fazendo.